Qual a importância das normas da OIT para o Brasil? Qual a sua influência em matéria de políticas públicas para o nosso país? E a proposta de reforma sindical, de fim do imposto obrigatório, pode acabar com os sindicatos no Brasil? Estas e outras questões serão esclarecidas pelo Dr. Sandro Lunar, advogado, professor de Prática Trabalhista e Direito Sindical da Universidade Federal do Paraná. Eu sou Rodrigo Fortunato Goulart e você está assistindo Ibrat TV Entrevista. O Dr. Sandro acaba de lançar o livro Elementos de Direito Sindical, pela editora LTR de São Paulo, que é fruto da sua tese de doutorado. Dr. Sandro, é um prazer recebê-lo em nossos estúdios, muito obrigado pela sua presença. Eu quero começar essa entrevista perguntando ao senhor, o fim do imposto sindical obrigatório, conforme proposto pelo governo e pela sua base, vai acabar com os sindicatos no Brasil? Olá, professor Rodrigo, olá, internautas. Esse tema proposto nesta questão é muito instigante, porque estabelece o debate e a reflexão acerca de qual modelo sindical o Brasil pretende ter funcionando. A contribuição sindical, instituída por lei e reconhecida na Constituição Federal, ela é uma herança que temos da concepção da regulação do trabalho e do modelo sindical brasileiro instituído na década de 40 e convalidado pela Constituição Federal de 88. E, portanto, a contribuição sindical tem o reconhecimento do Estado, tinha até então, até esta proposta, como um elemento de fomento ao interlocutor social. Diga-se de passagem, a contribuição sindical é devida ao sindicato de trabalhadores, de empregadores e de autônomos, né? Então, portanto, esta mudança no comportamento da percepção do governo em relação ao movimento sindical nessa proposta em que exclui a possibilidade de imposição da contribuição sindical, pode efetivamente trazer influências na correlação de forças existentes entre os sindicatos. Evidente que ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta de pagar contribuição obrigatória, mas mesmo nós, advogados, não podemos excluir da nossa contribuição para o nosso órgão profissional, inclusive que impede a nossa atuação profissional caso não tenhamos pago a nossa contribuição para o órgão de classe. Por isso, a contribuição sindical se coloca como um patamar em que o Estado brasileiro fortalece interlocutores sociais. Isso serve para o sindicalismo de trabalhadores e o sindicalismo patronal. É importante também que se diga que, no caso do sindicalismo patronal, a contribuição sindical poderia até ser extinta, porque ele não depende desse recurso para a sua sobrevivência. Ele depende exclusivamente, e o grande espaço do seu orçamento advém das contribuições do Sistema S. Portanto, para o sindicalismo patronal seria desnecessária a existência da contribuição sindical, que nada representa ao seu orçamento. Para os sindicatos de trabalhadores, a contribuição sindical para os grandes sindicatos também não tem grande importância do ponto de vista orçamentário, porque ele tem outras fontes de receita. Agora, cabe ao movimento sindical brasileiro, às organizações sindicais patronais e as demais organizações dizerem e dialogarem com a sociedade brasileira qual é o perfil de entidade representativa que se quer. Me parece que a discussão como proposta está muito assodada, muito apressada, não só nesse aspecto, no que diz respeito à contribuição sindical, mas de outros temas, e que deveria suscitar, sim, um debate com a sociedade, com audiências públicas, com a participação dos trabalhadores, da sua representação, dos empregadores e da sua representação, para que, a exemplo daquilo que ocorreu com o Fórum Nacional do Trabalho no início do governo Lula, sim, qualquer proposição legislativa fosse fruto do diálogo social. E não me parece que este projeto tenha primado por esse diálogo com a sociedade antes de qualquer questão. Na sua opinião, professor Sandro, qual seria então o melhor modelo sindical para o Brasil? O melhor ou talvez o mais adequado para o Brasil? Esta, professor Rodrigo, é sempre uma pergunta que é complexa, tendo em vista as dimensões socioculturais e econômicas do Brasil. Eu sempre digo nos meus diálogos, quando sou indagado sobre isso,
O Brasil é um país de enorme diversidade cultural. Isso não justifica, evidentemente, que não pretendamos ter, ou não, e é importante que isso é sempre o anseio dos juristas, criar modelos legislativos ou organizativos que sejam generalizantes, que deem conta de uniformizar determinados modelos jurídicos. E no sistema sindical não é diferente. Mas não é possível, por exemplo, estabelecer similitudes entre o movimento sindical do ABC, onde nasce todo o novo sindicalismo, e o movimento dos seringueiros no Acre. Então você tem situações muito diversas e distintas. Na minha opinião, o modelo sindical é aquele em que os representados pretendem e é aquele que foi mantido historicamente na Constituição Federal. O debate constituinte e o estudo do debate constituinte aponta de modo claro que o modelo sindical foi o vencedor, o modelo histórico. Tanto que empregadores, e se você verificar as manifestações da CNI, são no sentido de reconhecer esse modelo, a existência e o funcionamento dele, como da grande maioria do movimento sindical brasileiro, representado pelas centrais sindicais, que entendem que esse modelo sindical é o que funciona, é o que responde para o estágio civilizatório do Brasil, com as suas assimetrias sociais e econômicas, e que este modelo sobrevive nos últimos 70 anos, com os defeitos e as lacunas que tem, como todos os demais modelos existentes nos demais países do mundo também representam o esforço civilizatório de determinada sociedade. Eu digo o seguinte para concluir. O professor Espanha, que sempre estuda os modelos jurídicos, diz que o anseio do jurista é tentar construir um modelo generalizante que dê conta de resolver todos os problemas sociais. No caso brasileiro, esse é um desafio ainda maior. E por isso, o modelo sindical brasileiro, na minha opinião, representa o estágio de relações de poder e civilizatório em nosso país. O senhor acredita, professor Sandro, que com todas essas propostas que nós temos aí de reforma trabalhista, entre elas o negociado sobre o legislado, o senhor acredita que os sindicatos, nesse estágio que o senhor mencionou, estão preparados para uma ampla negociação, para que o negociado, ou seja, aquilo que for estabelecido na mesa, prevaleça sobre a lei? Pois não. Eu acredito que as balizas para o negociado ao legislado foram dadas pela decisão do ministro Barroso no último julgamento do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o que deve se proteger é o patamar mínimo civilizatório, e até ele destaca dessa forma no seu julgado, no sentido de que questões atinentes ao registro da carteira de trabalho, a questão de igualdade, ou seja, do princípio da não discriminação, as questões relativas a meio ambiente de trabalho, essas devem ser preservadas. É o núcleo mínimo que se referencia com a dignidade da pessoa humana. Evidente também, como disse anteriormente, os sindicatos possuem estágios organizativos e de histórico de lutas e conquistas diferenciados. Agora, a maturidade para os interlocutores sociais vai se dar também com o aprendizado das negociações coletivas. Me parece que o poder de negociação coletiva não pode ser subestimado. É evidente que nós temos categorias em que o avanço das negociações é diferenciado em relação a outras. E, por isso, a responsabilidade no ato jurídico coletivo, e aí me parece que seja uma questão que seja pouco estudada no âmbito do direito do trabalho, a construção do ato jurídico coletivo. E todos os atos que pré-existem, se sucedem e se consolidam na solenização de um pacto coletivo devem ter mais cuidado. Me parece que patrões e empregados têm se descuidado na construção do ato coletivo. E, por vezes, aquilo que está escrito não é aquilo que foi debatido. E, por muitas vezes, algumas categorias não conseguem dialogar com os seus representados aquilo que significa aquele pacto coletivo. Portanto, as categorias que ainda não têm ainda um estágio organizativo em que possam ter com maturidade e igualdade, por isso que eu coloco de modo muito em termos essa questão da igualdade no plano coletivo, certamente existem condições de assimetrias na relação capital e trabalho, nós não podemos desconhecer isso. Não existe uma igualdade absoluta só porque se trata
de uma negociação coletiva do sindicato e da empresa. É evidente, sim, que existem muitos sindicatos fortes, mas são poucos no Brasil. E, portanto, me parece que a regra do negociado pelo legislado deve ter um processo de transição. É evidente que em qualquer democracia, em qualquer país que tenha as condições medianas de desenvolvimento econômico e social, isso é o ideal, eu não tenho dúvidas. Entretanto, no Brasil, nesse momento histórico, ainda não temos democracia no local de trabalho, que seria um sintoma importante para o amadurecimento das entidades sindicais. Não existe ainda um amadurecimento por parte de muitos empregadores, de sindicatos patronais, no sentido de reconhecerem o sindicato como um interlocutor social e que, portanto, esta democracia nas relações de trabalho, ela é o elemento preparatório para que haja a maturidade, sim, aonde os entes e os sindicatos possam, de maneira madura, de maneira dialogada, democrática e com transparência, estabelecer as condições. E, portanto, em alguns casos é possível, sim, o negociado pelo legislado e até a própria Constituição Federal autoriza as partes e só basta ver na crise de 2009, onde os sindicatos negociaram condições impégios, a pior, para os trabalhadores e nem por isso os instrumentos coletivos não foram convalidados. Por isso, eu entendo que é um processo de maturação. Negociação coletiva é um processo de reconhecimento, maturação, liberdade, reconhecimento entre as partes e, portanto, construção de normas. Me parece que esse é o núcleo fundamental. Mas esta transposição que se pretende de imediato, me parece que é um rompimento de uma cultura histórica, também sem o prévio diálogo social necessário para amadurecimento das relações de capital e trabalho em nosso país. Perfeito. O senhor, como é um estudioso do direito sindical e teve uma experiência em participar de conferências internacionais, entre elas da Organização Internacional do Trabalho, eu gostaria de perguntar ao senhor como que esses eventos, e agora falando um pouquinho do seu livro, como que esses eventos influenciaram a sua pesquisa no seu doutorado sobre todas essas situações envolvendo o direito sindical, professor? Então, eu participei da 103ª e da 104ª Conferência Internacional do Trabalho. A Conferência Internacional do Trabalho é um momento ápice de existência da Organização Internacional do Trabalho. O que é a Organização Internacional do Trabalho? É um organismo do sistema ONU específico para o mundo do trabalho. É importante que se diga que a OIT nasce anteriormente à ONU, né? E ela é fruto, inclusive, de uma iniciativa do movimento operário europeu e norte-americano para que se construíssem, então, normativas que dessem conta de estabelecer um patamar mínimo regulatório nas questões do trabalho. Então, a OIT tem esta característica muito interessante, que é o único organismo tripartite, onde representantes de governos, não só de governos, como nos demais organismos internacionais, como a ONU, a OMS, a FAO, mas na OIT tem esta singularidade que é a participação de representantes de trabalhadores e de empregadores, o que lhe dá uma legitimidade muito importante, porque toda a produção normativa da OIT contou, então, com a participação dos destinatários da norma, quais sejam as representações de trabalhadores e empregadores. E esse tripartismo se expressa de modo muito concreto na Conferência Internacional do Trabalho, que ocorre sempre no mês de junho de cada ano, onde são debatidos temas que são definidos no ano anterior e cada ano se escolhe uma temática. E, evidente, temos mais de 150 normas internacionais, além de mais de 300 recomendações que dão conta desta dimensão do mundo do trabalho que constantemente é afetado pelas questões econômicas. A experiência de participar da Conferência Internacional do Trabalho me trouxe os elementos e a dinâmica de funcionamento para compreender como essas normas são debatidas, deliberadas e como é este consenso mundial. A grande riqueza dessa experiência foi experimentar e conhecer representações do mundo inteiro debatendo a partir da temática do trabalho. Qual que é a influência dessas normas que o senhor citou, professor, nas leis trabalhistas, no ordenamento jurídico brasileiro? Como que se dá, essas leis, essas normas, elas são internalizadas, elas devem ser seguidas fielmente, o Brasil adota, não adota? Como é que funciona isso? Então,
é um elemento muito interessante da nossa cultura jurídica nacional, ainda um certo desconhecimento das normas internacionais do trabalho, das recomendações. Entretanto, é importante que se diga que, do ponto de vista histórico, os precursores da CLT se inspiraram em muito nas normas da OIT para a construção do primeiro texto base que levou à consolidação da CLT de 43. Mais recentemente, nós temos hoje um membro do Tribunal Superior do Trabalho, que é o ministro Lélio Bentes, que é componente da comissão de especialistas da OIT. E muito a partir do debate da questão de férias, que foi a Convenção 132, a questão do uso das normas internacionais como ferramenta de fundamentação e inspiração, tanto para o pleito, até para a defesa de interesses empresariais, mas para pedido de interesses trabalhadores, mas também como elemento inspirador dos julgadores, tem sido uma tônica que tem se dado de modo mais acentuado nos últimos 10 anos. Portanto, a recomendação 200, que trata do trabalhador com HIV, foi inspiradora da alteração de uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Existem diversas outras súmulas que, de uma forma ou de outra, na Convenção 87, 98, que tratam especificamente da liberdade sindical, que são, sim, instrumentos internacionais, diplomas internacionais, que determinam também e balizam o julgamento e a decisão de muitas controvérsias em natureza sindical. Por isso, eu conclamo a todos e aproveito o espaço para que estudem normas internacionais, estudem recomendações, porque também é uma nova fronteira a ser incorporada ao direito do trabalho, que digo ser o direito internacional do trabalho. Perfeito. Professor, nós sabemos que existe no Brasil uma certa assimetria entre o sindicalismo patronal e o profissional. Como que isso, na prática, se opera nesse país? Pois bem, no caso, eu acho que estabelecer a partir do modelo histórico construído, né? Então, a CLT estabelece uma concepção de categorias espelho, né? A mesma categoria profissional de determinada base territorial terá o seu correspondente do ponto de vista dos empregadores. E vamos pegar nessas duas questões, nem vou tratar dos autônomos. Se a gente fizer um breve paralelo, por exemplo, nos Estados Unidos não existem as categorias, né? O sindicato dos jardineiros pode negociar em nome dos motoristas, em nome da liberdade contratual. No Brasil nós tivemos, então, voltando ao Brasil, tivemos esse modelo que está estabelecido, e embora ainda com muita controvérsia em cima da lista de categorias do artigo 577 da CLT, que por vezes se diz que foi revogado, por vezes se diz que não foi revogado, depende muito do olhar do magistrado para aquele momento. Entretanto, nós temos esta formatação com o Ministério do Trabalho e Emprego, que faz esse controle da unicidade sindical. Pois bem, este modelo sindical tem assimetrias? Sim, tem, e explico. O modelo sindical brasileiro foi constituído para ser algo que estivesse integrado a uma estratégia de desenvolvimento nacional pensada pelo getulismo. Esse modelo originário se mantém ao longo do tempo? Não. Tivemos democracia, tivemos Constituição Federal de 88, os sindicatos, inclusive, passam a ter um protagonismo importante, inclusive diferenciado a partir do surgimento das centrais sindicais, que vocalizam os interesses mais gerais e políticos da classe trabalhadora. Entretanto, o elemento base, que é a relação empregados e empregadores, mediadas por uma negociação coletiva e por esses interlocutores sociais, ficou inalterado. Agora, do ponto de vista da sustentação financeira das entidades, sim, aí nós temos uma opção do Estado brasileiro pelo financiamento do sindicalismo patronal. Por quê? A contribuição sindical, que é tão debatida, e acabam os sindicatos de trabalhadores sendo os grandes vilões dessa história, na verdade, só tem esta fonte de custeio garantida pelo Estado. As entidades sindicais patronais tem uma fonte de custeio muito significativa advinda do Sistema S e que é coberta, paga por toda a sociedade. Então, no momento em que compramos um iogurte, ali tem algo destinado ao Sistema S da indústria. E o Sistema S da indústria tem, por determinação legal, que repassar recursos para a CNI
e também repassar os recursos para as federações nos seus estados. Então, a contribuição sindical é 1/10 do orçamento que dispõe o sindicalismo patronal, que depende exclusivamente das contribuições do Sistema S. Então, aí você já tem, além da assimetria natural das relações econômicas entre capital e trabalho, você tem o sindicalismo patronal que possui recursos e utiliza de forma legítima a defesa dos seus interesses, e isso faz parte da democracia. O que não é democrático é um tributo que não tenha o seu correspondente para o sindicalismo de trabalhadores. E por isso que há esta assimetria tão grande. Além disso, as próprias contribuições que são impostas pelo movimento sindical de trabalhadores via contribuições negociais ou assistenciais também recebem forte reprimenda ou rechaço por parte do judiciário via o precedente 119 e agora via a última decisão trazida pelo ministro Gilmar Mendes. Por isso, em síntese, esta assimetria que eu demonstro na minha pesquisa é importante porque mostra a opção do Estado brasileiro. Primeiro, ter este modelo, mesmo após a Constituição Federal de 88, onde as categorias têm esta referencialidade a partir da atividade profissional e de um território. Então, isso se replica na organização sindical patronal, de certo modo, mas o Estado brasileiro, mesmo após a Constituição Federal de 88, convalidou um modelo de financiamento privilegiado ao sistema sindical patronal e que me parece não seja democrático. Se o Estado tem este papel de fomentar as relações capital e trabalho que busquem a pacificação social, eu acho que este equilíbrio é necessário para que estes interlocutores da sociedade, numa democracia capitalista que tenha como a previsão a liberdade, a igualdade e a superação das desigualdades regionais, possa também estabelecer o enfrentamento a essa questão, dando condições igualitárias para a organização e o desenvolvimento das entidades sindicais no Brasil. Pois bem, professor Sandro, o Brasil hoje, segundo dados do Fórum Nacional do Trabalho e também do próprio relator da reforma da Previdência, tem aproximadamente 15 mil sindicatos. A Inglaterra, que é considerado o berço do sindicalismo moderno, tem pouco mais de 100 sindicatos. A Dinamarca tem também o mesmo número. A Argentina não chega a 95 sindicatos. E a Alemanha, segundo o que informou o relator, tem 8 sindicatos. Pergunto ao senhor, nós já estaríamos vivendo uma pluralidade sindical? E quero engatar com uma outra pergunta. Esses 15 mil sindicatos ainda são capazes de imprimir força, de evitar agressões por parte, por exemplo, de violações de direito de greve, etc.? A sua pergunta é muito boa, professor Rodrigo, porque dentre os 15 mil sindicatos é importante que a gente faça o ajuste de lentes, olhando de modo mais detalhado quais são e quem são esses sindicatos. Então, desses 15 mil, nós temos um número pequeno, mas significativo, de profissionais autônomos, que não celebram negociações coletivas e, em tese, não teriam interesses contrapostos diretamente. Temos um número muito significativo de sindicatos rurais. E o mundo rural no Brasil é uma situação muito diferente do urbano. Então, aqui eu já estabeleço o primeiro recorte para que a gente tenha essa dimensão. Bom, autônomos é um universo à parte. Trabalho rural é outro à parte. Muitos sindicatos de trabalhadores rurais não celebram convênios coletivos, mas não celebram porque o papel dele regional, local, é outro. Ele acaba cumprindo uma função assistencial junto à Previdência Social muito importante. Então, é um outro um conjunto significativo de trabalhadores. Ainda temos um terceiro grupo de sindicatos, que são os sindicatos de servidores públicos, que também tem toda uma lógica e uma dinâmica própria primeiro que não tem direito à negociação coletiva, não tem database, e agora tiveram reconhecido ou definido em definitivo a questão do direito de greve à luz do regramento dos trabalhadores privados. Então, também é um outro conjunto de trabalhadores, né, que são, mas que também possui uma dinâmica própria. Então, se nós fizermos o ajuste de lentes, nós temos os sindicatos patronais privados,
e o Sindicato de Trabalhadores Privados. Então você fica, calculo eu, com um número que gire em torno de 8 ou 9 mil sindicatos. É um número alto? Sem dúvida, é um número alto. Agora, nós estamos falando de um país que tem 50 milhões de trabalhadores com uma formalização de contrato. Quais são os países no mundo que têm 50 milhões de trabalhadores na sua população economicamente ativa? Na minha pesquisa eu até mostro isso, até faço um comparativo entre o G7 e os BRICS, para mostrar que o Brasil é um país muito grande. E todos os nossos dados são superlativos mesmo. É evidente que existe um exagero na formação de novos sindicatos, que por vezes não detém sequer legitimidade e representatividade categorial. Agora, isso também acaba servindo ou não aos seus representados. E só a vivência, como disse, e a experiência democrática que vai determinar ou não a existência desses sindicatos. Porque as condições que estão colocadas no Brasil no momento vão estabelecer novos desafios aos sindicatos. E eu não tenho dúvida que nós passaremos por um processo muito significativo de fusões e incorporações de sindicatos, algo que nós não conhecíamos por conta de que as novas relações de trabalho e os desafios que a economia e que as relações políticas existentes no nosso país vão impor uma nova agenda aos sindicatos, certamente. Por isso, entender esses dados é entender a multiplicidade do Brasil. O Sindicato dos Trabalhadores, talvez, de Pomerode, lá em Santa Catarina, onde é uma influência germânica, ou o Sindicato dos Trabalhadores no interior do Pará, dos rurais, tem dinâmicas completamente distintas. Por isso que talvez como já disse, esse desejo universalizante que temos não se faça, não tenha concretude, porque as relações do Brasil estabelecem Brasis diferentes, desenvolvimentos econômicos e territoriais completamente distintos e que justificam essa multiplicidade. O Brasil é superlativo, eu não tenho medo disso. Eu acho que o problema do sindicalismo não está no número de sindicatos, mas sim na sua representatividade e legitimidade que deve ser tomada em conta constantemente. Professor, todos os assuntos são muito interessantes, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Eu quero agradecer imensamente a sua participação nessa entrevista. Professor Rodrigo, eu que agradeço o convite, a oportunidade de dialogar sobre temas ainda que são de fronteira no direito do trabalho, como o direito internacional e mais o direito sindical. Portanto, é uma alegria e uma honra participar desses debates e estou à disposição para a gente seguir debatendo. Muito obrigado. Esta foi a entrevista com o professor Sandro Lunar, da Universidade Federal do Paraná, autor do livro Elementos de Direito Sindical, pela editora LTR de São Paulo.